Pessoal, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Tio Web aqui na área. Vamos colocar aqui uma entrevista do Henrique Meirelles. Quem lembra do Henrique Meirelles? Foi ministro da Fazenda. Henrique Meirelles, nessa entrevista aqui, galera, que eu vou colocar, ele avalia o governo Lula e fala sobre o que esperar de Galípolo no Banco Central. Quem é Galípolo? Galípolo é o atual diretor do Banco Central. Bora aí pro vídeo aí. E também finalizamos agora o segundo ano do mandato Lula 3. Queria que o senhor fizesse uma avaliação de como foi esse ano. Olha, o ano de 2024 foi o ano onde a economia começou, de fato, a sentir os efeitos plenos das reformas que foram feitas no governo Temer. Então, nós tivemos a reforma trabalhista, tivemos a reforma das transações financeiras, que permitiu a criação do PIX, etc., a maior profissionalização das estatais com a lei das estatais, etc. Então, tudo isso ajudou a economia se tornou um pouco mais produtiva durante o ano de 24, em função de todas estas mudanças, reformas que foram feitas anteriormente. Além disso, houve também uma contribuição de uma expansão do gasto público que tem um efeito, teve um efeito em 24 também, ajudando o crescimento. Por outro lado, isso gerou duas coisas. A preocupação, evidentemente, com a dívida pública a longo prazo, com essa expansão de gastos. Isso também gerou um pouco a subida da inflação, o que está levando o Banco Central, evidentemente, a ter que agir para controlar a inflação evidentemente, com isso, esfriar um pouquinho a economia, que está batendo no limite, está ainda batendo no limite, não é? E desemprego muito baixo, etc. Então, tudo isso são fatores que levam à inflação quando começa a passar do limite, que é o caso. Portanto, nós estamos com a economia agora começando a ver os efeitos aí da subida da taxa do Banco Central, que demora um pouco ainda a impactar completamente a economia, porque tem uma defasagem aí entre a subida da taxa de juros e o efeito da economia, ou o contrário. Quando há uma queda da taxa de juros, o efeito disso também na economia. Então, existe esse ponto e existe uma preocupação que começa a aumentar um pouco o nível de risco, o risco percebido da dívida pública a prazo médio, e isso tudo teve alguns efeitos. Por exemplo, a saída muito grande no final do ano de capital estrangeiro. Nós tivemos aí uma saída recorde, principalmente no mês de dezembro. Dezembro é um ano que normalmente sai mesmo, etc., por conta de remessa de dividendos, etc., mas o ano passado foi um pouco mais forte, ou bastante mais forte do que o padrão histórico. E isso é resultado das preocupações, olhando à frente, da expansão fiscal e do efeito disso na sustentabilidade da dívida pública no futuro. Ministro, novamente obrigado por nos atender, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Ministro, o senhor conhece bem o presidente Lula, né? Foi
nomeado por ele presidente do Banco Central. E aí, pegando esse gancho que o senhor levantou sobre as preocupações fiscais, principalmente com a dívida pública, né? Ela está aí próxima de atingir um patamar de 80% do PIB, né? Primeiro, acho que seria importante o senhor dar a sua avaliação sobre quais são os caminhos, né, para se diminuir esse nível de endividamento, né? E se o senhor, ao mesmo tempo, eu falei primeiro que o senhor conhece bem o presidente Lula, para saber se o senhor acha que o presidente ele tem, vamos dizer, a visão de que esse controle ele é realmente necessário e importante para a economia do país no médio e longo prazo. Como é que o senhor avalia, primeiro, essa visão do presidente Lula sobre a política fiscal, e aí o senhor também dá a sua opinião sobre os possíveis caminhos para esse melhor controle das contas públicas? Olha, no momento, me parece que o presidente ainda não está reagindo, digamos, a esta subida, essa trajetória de subida, digamos, da dívida pública, tá? E os efeitos disso a médio prazo. Existe uma preocupação muito grande do presidente com a questão da desigualdade social, com todo o problema do nível de renda da população brasileira, etc., principalmente todos aqueles que estão fora do mercado de trabalho, que é um número bastante significativo, e mesmo aqueles que estão no mercado de trabalho mais em uma posição de instabilidade. Portanto, ele manifestando essa preocupação, ele está muito voltado a cumprir as suas promessas de campanha, etc., e atender, através de programas sociais, todo esse público de baixa renda ou que está fora do mercado de trabalho. Agora, as preocupações em relação à dívida pública, evidentemente, são dos analistas, estão olhando para frente, dos investidores em geral, principalmente investidores internacionais, e vamos aguardar até que ponto o presidente, vendo toda essa saída de capitais, etc., ele possa entender também que tem limites aí digamos assim, a ação social direta. Ele, até o momento, ele não está, digamos, acreditando que a motivação é exatamente uma preocupação legítima com o crescimento da dívida. Ele acha que é no momento muito aconselhado pelos assessores lá atuais do Palácio, de que isso aí é uma pressão que o mercado está fazendo nele para atender, entre aspas, o mercado e diminuir os programas sociais, etc. Agora, isso vamos aguardar, porque essa situação vai prosseguir. A minha opinião, por exemplo, é de que é importante manter, digamos, a sustentabilidade da dívida que permita o crescimento da economia, que é o que gera emprego e renda. E, como eu já tenho dito várias vezes, não existe melhor programa social do que o emprego. O emprego é o melhor programa social que existe, e é isso que é exatamente o que vamos aguardar até que ponto que isso seja incorporado pelo Palácio Planalto. Perfeito. Considerando a sua trajetória no Banco Central e também como ministro, a gente viu uma atuação bastante firme ali, principalmente com a questão fiscal, que hoje a gente vê que é um problema ali neste governo. Eu queria entender do senhor quais são as medidas fiscais que o senhor considera que são mais relevantes e essenciais hoje para poder ter uma contenção
da dívida? Olha, em primeiro lugar, tem que haver cortes mais importantes, né? Maiores, mais fortes, nas despesas, né? Houve alguns cortes pontuais, etc., que é positivo, mas é necessário cortes um pouco mais substanciais, um pouco mais fortes, né? Agora, o que realmente seria estruturalmente uma solução de longo prazo e etc., é algo muito difícil de ser feito pela resistência política e a resistência principalmente dos servidores públicos, ou mesmo das empresas que recebem benefícios fiscais, que é uma reforma administrativa forte, importante. Por exemplo, o Estado de São Paulo, em 22, a 21, na realidade, para 22, fez uma reforma administrativa fortíssima que em São Paulo gerou um saldo de orçamento de caixa de cerca de 53 bilhões de reais. Isso, algo nesse sentido, com a mesma estrutura feita no governo federal, gera ganhos várias vezes, isso considerando-se que a economia seria, em todo o orçamento da União, que é proporcionalmente maior ainda do que a proporção entre o PIB de São Paulo e do Brasil. A despesa, o orçamento público federal é maior ainda do que essa proporção dos PIBs federais de São Paulo. Portanto, esses 53 bilhões poderia gerar aí resultado de 200 bilhões, 250 bilhões de reais por ano. Ministro, ainda sobre esse ponto, o senhor teve essa experiência no governo de São Paulo, né, de uma reforma administrativa que, como o senhor disse, é sempre difícil, né, porque lida com muitos interesses. Então, acho que seria legal o senhor contar um pouquinho mais de como é que foi essa experiência aqui no governo de São Paulo e também como o senhor sentiu mais de perto essas dificuldades quando foi ministro do governo Temer. Assim, acho que seria interessante para quem está ouvindo a gente saber um pouco mais de como enfrentar essas dificuldades na hora de fazer uma reforma como essa que, como o senhor disse, gerou uma economia bem relevante para o Estado que poderia realmente ser exponencialmente maior no governo federal, né? Olha, vou começar pela minha experiência aqui em São Paulo e depois no governo federal. Aqui em São Paulo houve uma reação muito forte, principalmente dos servidores públicos. Houve manifestações em frente à Assembleia Legislativa, que inclusive levou a violência, etc., conflito e tudo isso. As companhias também, que dentro dessa reforma tiveram diminuição, cortes nos benefícios fiscais, também fizeram protestos importantes, e etc. Então, é uma resistência muito grande. Agora, no momento em que isso começa a funcionar e começa a dar resultado, na medida que o saldo gerado começa a ser aplicado em obras, etc., isso tende a diminuir um pouco. No governo federal, eu tive duas experiências. A primeira, o teto de gastos. Tá certo? O teto de gastos, quando eu apresentei a proposta do teto de gastos, que o presidente endossou e o presidente mandou para o Congresso, uma proposta de emenda constitucional, o fato é que em entrevistas como essa, ou palestras aqui no Brasil ou no exterior, as pessoas diziam, é uma excelente proposta, o teto de gastos, mas
é uma proposta que nós achamos praticamente impossível ser aprovada. Por que o parlamentar vai aprovar algo que limita a sua própria capacidade de gastar e de levar emendas para as suas regiões, etc, etc, etc. Eu digo, olha, é uma questão de explicar bem, para ele entender que esta situação atual está levando à recessão, está levando ao desemprego, prejudica diretamente o eleitorado dele. O Brasil, para vocês terem uma ideia, ele teve uma recessão, uma queda do PIB em 2015 e uma queda do PIB em 2016, aí, pouco acima de 3,5% cada. Mas, se você tomar os 12 meses anteriores ao momento que eu assumi o Ministério da Fazenda, por exemplo, no caso aí, de junho de 2015 a maio de 2016, o PIB caiu neste período, ponta a ponta, 5,2%, que é uma das maiores quedas de PIB da história da humanidade recente, de um país que não está em guerra. E nem está, não só guerra externa, não guerra civil. Porque o país está em guerra, tem a Ucrânia agora, aí a bombardeio que destrói fábrica, etc. Aí a queda de PIB é astronômica. Mas países com tudo funcionando, como foi o caso do Brasil, o Congresso funcionando, a imprensa livre, o judiciário funcionando, o executivo, tudo um país em paz, sem crise, etc. Foi uma queda enorme. Então, isso facilitou um pouco o entendimento por parte dos parlamentares, então isso foi o que permitiu a aprovação, portanto, do teto de gastos. Agora, para o teto de gastos ser sustentável, era fundamental, como mostrou-se posteriormente, a aprovação da reforma da Previdência, que nós apresentamos na época, e por razões políticas ela foi um pouco, demorou um pouco a ser aprovada, ela acabou sendo aprovada em 2019. Mas o fato concreto é que a reação foi muito grande, no caso aí dos servidores públicos, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui, da potencial reação aí a uma questão da reforma administrativa. Para ter uma ideia, houve manifestações e os funcionários públicos chegaram, inclusive, a ocupar diversos ministérios, inclusive o Ministério da Fazenda. Houve até um episódio interessante, porque em muitos ministérios houve muito quebra-quebra, etc., principalmente no andar onde estava a sala do ministro, etc. E, como houve a invasão também no Ministério da Fazenda, eu fui despachar num outro prédio, onde funcionava, inclusive, a Procuradoria-Geral da União, que não, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e que era num outro prédio, e portanto, que não estava invadido, portanto, estava trabalhando. Mas depois eu me lembrei que eu tinha deixado uma pasta, uma série de documentos, etc., no meu gabinete, trancado, mas no meu gabinete do Ministério da Fazenda. E eu resolvi ir lá pegar a minha pasta, desaconselhado pela segurança, pelo presidente, estava perigoso, etc. Mas vamos lá. Subi, só que estacionamos na parte do fundo do Ministério, subi pelo elevador do fundo, não o elevador central ou o elevador privativo, mas um elevador de serviço, que tem no fundo. Subi por lá e vim passando pelo corredor, cruzei o corredor todo do prédio, cheio de manifestantes. Não é? Mas fui cumprimentando um ou outro, etc. Algum mais bravo, falando comigo, não, você tem todo o direito de se manifestar, eu apenas alerto você que
vocês e seus colegas não manifestavam a coisa, mas não destruam o patrimônio público, que, em última análise, é o patrimônio da população e seu também. Então, preservem o patrimônio público, apesar que a manifestação é democrática, apesar da invasão. Cheguei, a minha sala estava trancada, eles não tinham quebrado a porta, não tinham entrado. Eu abri, peguei a mala, a pasta, fechei a porta, tranquei e voltei no meio deles, dizendo até logo, tal, bom dia, espero que a manifestação corra bem, sem destruição do patrimônio público, etc. As manifestações são fortes, mas têm que ser enfrentadas com tranquilidade, etc., e com firmeza. Acho que isso é muito fruto, talvez, né, ministro, do respeito que o senhor ganhou como presidente do Banco Central e até mesmo como na sua atuação como ministro, né? Porque eu me lembro bem de como o senhor pegou o país como presidente do Banco Central. Não estava fácil, não era uma situação tranquila, né? A gente hoje fala de inflação de 5% e fica arrepiado, e eu lembro que o senhor pegou uma inflação de 12%, né, ministro, quando assumiu o Banco Central, né? Exatamente. Nós tivemos que dar um choque de juros, né, logo no início, e eu precisava quebrar a expectativa de inflação, porque não só a inflação estava forte, por uma questão de taxa de juros mais baixa do que o necessário na gestão anterior, etc., e também pelos gastos públicos que tinham sempre, durante muito tempo no Brasil, o patamar elevado, mas o fato é que a inflação estava elevada. E então nós tivemos que subir a taxa de juros fortemente, estava nesse nível aí que você mencionou, a inflação, e eu levei a taxa de juros, Selic, a 26%. Foi um choque. Foi interessante porque um ministro importante do governo declarou, chamou de entrevista coletiva, declarou que aquilo era um absurdo, que o presidente Lula iria me dar uma ordem para baixar a taxa de juros, ou então eu seria demitido. Não é? Então houve uma grande expectativa que seria a próxima reunião do Copom. E aí tem um ponto importante, que é a questão de expectativa de inflação. Quer dizer, a expectativa de inflação subiu, e isso gera a inflação. Tá? Então, era necessário quebrar a expectativa de inflação, que estava sendo muito influenciado nessa altura por essa declaração